Shalom, queridos, boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pedimos perdão aí pelo atraso, esses minutinhos, não é? Mas com a graça do Eterno, nós conseguimos aqui chegar e fazer aqui esta live que penso que será uma experiência enriquecedora, não é, pessoal? A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia e também uma das mais complicadas, se é que podemos usar esta expressão para que nós venhamos a entender. Então, peço aí aos irmãos que orem por nós, que participem também, por gentileza. Se você puder aí clicar nesse aviãozinho e compartilhar com outras pessoas, tá? Será uma bênção. Daqui a pouco receberemos aqui Pastor Josué Brandão, um príncipe de Deus, pastor presidente da Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras, um dos pregadores mais requisitados do Brasil e, por que não dizer, do mundo, não é, pessoal? Então, faça isso agora, clique aí nesse aviãozinho e nós alcançaremos outras pessoas, tá bom, pessoal? O tema dessa live é Trindade, invenção ou uma realidade bíblica. Então, dispara aí para os seus contatos, dispara para seus amigos. Nós, daqui a pouquinho, começaremos a exposição dessa doutrina maravilhosa, misteriosa, e será um tempo muito especial para a honra e para a glória do nome do Senhor. Um abraço ao meu amigo Samuel, estou vendo aqui, Deus abençoe, pastor Samuel, grande amigo. Um abraço a todos vocês aí que estão chegando, uma ótima noite, muita paz, meu amigo Mael Silva, Deus te abençoe, querido, prazer, nossa irmã Mônica, Deus abençoe, irmão Gutenberg, sejam todos bem-vindos, amados. O Lucas, Baruch Rabaim, como diz os judeus, bendito os que vêm, não é? Baruch Rabá Beshem Adonai. Então, pessoal, vai divulgando aí. Eu já vou achar aqui o meu querido pastor Josué Brandão, para que nós comecemos aí esta live, tá certo? Será um tempo muito especial, eu creio em Deus que Deus nos dará força e vitória, não é? Deus abençoe Júlio, Deus abençoe irmão Luiz, Deus abençoe a todos vocês, sejam muito bem-vindos. O irmão Fernando, Deus abençoe. O irmão Lima, Edson Lima, Deus abençoe. Deus abençoe Maurício. Muito obrigado, dizendo que o nosso livro A Fascinante Cultura Judaica é um livraço. O nosso irmão Andrei de Itabuna, o Daniel, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, queridos. O Rai Santos, que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês, tá? Então estamos aguardando aqui o querido pastor Josué Brandão. O tema é Trindade. A doutrina da Trindade é uma invenção ou é uma realidade bíblica? É uma doutrina bíblica, não é? Então, compartilhe, queridos, compartilhe. Estamos aí aguardando o queridíssimo pastor Josué Brandão para que juntos venhamos a desenvolver esse tema maravilhoso que é a doutrina da Trindade. Glória ao nome do Senhor. Deixa eu ver se o pastor Josué Brandão já está por aqui. Obrigado a todos aí que estão participando. Pessoal, chame o pastor Josué Brandão aí. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Só um minutinho. Um abraço ao meu amigo pastor Marcelo. Não é? Oh, meu Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, não é? Sejam todos bem-vindos. Trindade, o assunto é Trindade. A doutrina da Trindade, que é uma doutrina bíblica, é uma invenção do cristianismo ou é uma verdade irrefutável da palavra de Deus? Deus abençoe a nossa irmã Mirna, esposa do querido apóstolo Djalma Toledo. Muito obrigado, irmã Mirna. Dá um abraço aí ao meu amigo o apóstolo Djalma Toledo. Eu tenho um curso online, não é? Aí em Geladinho Gourmet, eu tenho um curso online inédito, não é? Estudei em Jerusalém
e você pode fazer esse curso online comigo. O link está na bio, tá certo? Link do curso de hebraico está na bio. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, chamem o pastor Josué Brandão, por gentileza. Estou tentando mandar o convite aqui para ele, mas não estou conseguindo localizar, tá? Vocês puderem aí chamar o pastor Josué Brandão, não é? Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Obrigado, irmão Emerson, obrigado, irmão Tiago, Deus abençoe, Deus abençoe. Pessoal, me ajudem a chamar o pastor Josué Brandão, mande para ele, Mael, manda aí para o Josué Brandão, fala que nós estamos ao vivo, aguardando a chamada dele, ok? Guardando aí a entrada do pastor Josué Brandão, nós já temos aí quase 5 minutos de live, não é? E nós aí estamos aguardando o pastor Josué Brandão, pastor presidente da Assembleia de Deus. Opa, o chefe apareceu aqui, ó. Opa, agora vai. E aí, meu amigo, tudo na paz? Querido, me perdoa o atraso, viu, pastor Brandão? Tá tranquilo? O Tá senhor também tranquilo. tá chegando de viagem agora, né? Desculpa aí, Também chegando de viagem, tô com cara de quem dormiu e não deitou. Oh, meu Deus do céu. Tá tudo Como é... bem? Tudo bem, o senhor? Como é que tá aí Feira de Santana, meu pastorzão? Meu amigo, tá frio, quer dizer, frio pro nosso padrão, né? Sim. Tá uma temperatura aí de 17 graus, então para nós tá frio. Não, tá mais frio que São Paulo. São Paulo tá uns 20 graus aqui, 21. Pois é, para nós tá frio e deixa eu levantar aqui um pouquinho meu equipamento, que meu rosto tá cortando aí, né? E Eu tenho uma inveja dessa biblioteca aí, viu, Brandão? você não tem não, você não tem não. Tem, Você tem, não sofre disso, tem. tá? E aí, eu até adquiri uns livros essa semana, nem abri ainda, tem um pacote ali atrás ainda, lacrado, ó, tá lá. Quer mandar de presente aqui para São Paulo? Eu te dou o endereço agora aí, viu? Receba! Alguém tá criticando meu frio aí de 17 graus, ó. Irmão Maurício tá onde? Aí, muito bem. E aí, tá tudo bem? Você tá em paz? Tudo bem, pastorzão, né? Dias agitados aqui, né? São Paulo parece que começa a voltar à normalidade, parece que as coisas estão melhorando, né? A gente confia em Deus que logo, logo isso vai ter um fim, né, pastor Brandão? Precisa ter, né, meu amigo? Precisa ter, porque senão é impossível. A Deise Mirtes disse que é para eu fazer um sorteio com esses livros. Estou fazendo há 10 dias. Todo dia eu estou fazendo um sorteio, porque tivemos o aniversário da nossa igreja, não pudemos fazer a nossa festa de aniversário, eu resolvi sortear livros. Que coisa boa, o privilégio desse pessoal aí, né? Sortear esses livros Hoje, maravilhosos aí, né? 10 dias, hoje é a penúltima noite de sorteio, 23 horas. Olha aí, pessoal. Então nós temos que correr aqui, porque tadinho do pastor Brandão acabou de chegar de viagem. Daqui a pouco, todos os dias, o pastor Brandão está orando pelo Brasil, pelo mundo e pela igreja brasileira, pessoal. Às 11 horas da noite, eu, quando posso, acompanho, não é? É uma benção e a gente sabe que nesse momento é só oração, né, pastor Brandão? Só oração, né? Amigo, sua oração tá muito preocupante, né? Prolongou demais. E esse prolongamento, a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, né? É verdade, Então, pastor. mas confiando, Deus é bom. E o comércio em São Paulo já retoma? Já Tá retomou? começando a voltar, né? Os restaurantes começaram a abrir essa semana, mas com muito medo ainda por causa também do horário, né? O governador só liberou das 11 às 4 da tarde, então é um horário meio complicado, né? Porque a grande frequência é à noite, né? É Pizzarias, noturno, restaurantes, né? Então, muitos empresários ainda estão com medo, né? Estão abrindo assim vagarosamente, né?
Nós temos que orar, pastor Brandão, o senhor me corrige se eu estiver errado, para essa vacina chegar o mais rápido possível, sabe? Sim. É um socorro, né? É um socorro. Porque é isso aí. O senhor sabe, nós estamos nessa última semana tendo grandes perdas dos nossos ícones da Assembleia de Deus, né? Perdemos o pastor Sebastião Rodrigues, né? Um É, baluarte da fé. aí em São Paulo perdemos o pastor Rezende, né? Lá de Várzea Resende, Grande isso, Paulista, né? grande amigo, né? Um grande amigo, pastor seu, meu também, tinha muito carinho pelo pastor Resende, então tá muito Mês complicado, né? passado perdemos o pastor, o presidente da convenção do Ceará. Foi. Então, tem sido perdas bem acentuosas, né? Bem, É, bem, bem tristes. Sem é falar dos verdade. outros milhares, né, pastor, que nem chegam para nós Sim, e nem por isso não sejam perdas, porque de fato nós temos aí milhares de famílias sofrendo luto, né? sim. Muito amargo. E o que é triste, né, pastor Bradão, é que além do luto, a pessoa não consegue nem velar aquela pessoa, né? Tem que chegar no cemitério e já enterrar como se fosse um indigente, né? É muito difícil. A distância, Fabiana Anastácio, alguém está mencionando aí É, também, né? Uma, que uma Deus o figura tenha. muito importante e influente do ambiente cristão. Lamentável, lamentável, lamentável. Mas, meu chefe, nós vamos correr aqui, né? Porque eu sei que o senhor tem compromisso logo depois aí. Pastor Brandão, vou fazer uma introdução geral aqui do Antigo Testamento e depois o senhor pode fazer os seus sábios apontamentos, o senhor pode pontuar, o senhor fica à vontade, não é? Pastor Marcelo, deixa eu só mencionar. Chegou aí com a gente ó, o pastor Edson Júnior, ele é lá da Inglaterra, tá? Lá de Brighton. Chegou aí. Pastor Marinaldo Alves é membro do nosso ministério aqui e é um teólogo, tá? Assim, que sabe o que diz, também está aí com a gente, tá? Muito obrigado, né? Essas pessoas honram a nossa vida, né? O ministério do Senhor. E é bom ter esses príncipes de Deus no nosso meio, que aí a gente fala com mais cuidado, com Temor, mais cautela, né? com mais medo. É verdade, é verdade, é verdade. Vai lá. Ó, o pastor Joab chegou aí também, ó. Deus nos ampare. Ei, pastor Joabe, de Caruaru? Joab é de Maceió, Alagoas. Ah, Maceió, seja bem-vindo, pastor Joabe. É gente aí do gabinete da CGADB, esse que te digo. Eis que te digo, varão, grande é o mistério. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, meu Vamos amigo, vai lá. lá. Meus irmãos, é uma palavra introdutória, não é? Nós cristãos temos sido, abre aspas, acusados de sermos idólatras, porque por causa da doutrina da Trindade, né? E uma das primeiras objeções que é levantada é que a palavra Trindade não está na Bíblia. É verdade, isso é fato. Foi Atanásio, né, o credo de Atanásio, que fez a primeira menção, não é, a palavra Trindade, mas isso não é problema. A ausência de evidência não significa evidência da ausência. E eu explico isso, não é? Por exemplo, nós sabemos que Deus é onipotente. Acha para mim a palavra onipotente na Bíblia. Nós sabemos que Deus é onisciente. Acha para mim a palavra onisciente na Bíblia. Nós sabemos que Deus é onipresente. Acha para mim a palavra onipresente na Bíblia. Então, não é porque não tem uma palavra que nós vamos rejeitar a doutrina da onipotência de Deus, da onisciência de Deus e da onipresença de Deus, tá certo? Outra questão pontual aqui, à guisa de introdução, é que a nossa mente é cartesiana. E por que eu falo isso? Porque para nós, pastor Brandão, três nunca será um. Vamos tentar aqui definir a Trindade em poucas palavras, né? A Trindade é a união das três pessoas divinas que formam o único Deus, tá certo? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Todavia, não há três deuses, como pensam alguns, né? Nos chamam de triteístas ou de idólatras, né? Essas três pessoas, numa relação de amor, não é?
uma das palavras que nós podemos definir a Trindade é amor e comunhão, formam o único Deus. Isso é muito bom aqui nós pontuarmos a guisa de introdução, não é? Não confundimos as pessoas, que isso é uma heresia chamada modalismo. O Pai não é o Filho não é o Espírito, não é? O Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai. Então, nós temos três pessoas na augusta Trindade que formam o único Deus. Pastor Brandão, se o senhor quiser pontuar alguma coisa? Não, pastor, está indo no raciocínio mesmo. Parece até que nós estudamos juntos, porque essas pontuações que você fez eu havia inclusive anotado aqui para pontuar, visto que um dos argumentos mais repetidos e até repetitivos Sim. dos contraditórios em relação à existência da Trindade é justamente o fato de a palavra não aparecer, né, no texto canônico, no texto sagrado. No entanto, aparecem as evidências da operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante lembrar que normalmente, ou pelo menos quando Jesus estabelece a ordenança batismal, é Sim. tão clara a distinção que ele diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Muito numa intenção realmente de distinguir, de deixar muito claro que se tratam de pessoas distintas e, como você disse, que a existência das três pessoas distintas não anulam a existência de um Deus, o Deus eterno. Muito bom, É isso pastor aí, Brandão. vamos lá. Então vamos lá. No Antigo Testamento, pessoal, nós temos alguns vislumbres da Trindade, não é? E agora eu vou falar, o pastor Brandão sabe, como hebraísta, não é? Com a capacidade que Deus me deu. Embora, pastor Brandão, muitos teólogos, né, tentam ver já a Trindade em Gênesis 1:1, não é? Onde diz lá o original Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Elohim ali é um plural majestático, né? Aliás, a palavra Elohim, pastor Brandão, é uma palavra polissêmica na Bíblia. É usado para Deus, ela é usado para os anjos, por exemplo, Binei Ha-Elohim, né? No livro de Jó, quando os filhos da alva, no original é Binei Ha-Elohim. É também usado para Moisés, quando Deus chama Moisés para se apresentar diante de Faraó, o texto original diz, tu serás Elohim diante de Faraó. Então, nós temos aqui o plural majestático. E aqui agora, exegeticamente, fica até um pouco difícil, pastor Brandão, de sustentar, porque nós usamos assim, né? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, não é? Embora a palavra seja considerada no plural ali, o verbo está no singular, né? É bom pontuarmos isso, né? O verbo ali do original hebraico de Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, fica um pouco difícil para mim. Onde eu vou sustentar a Trindade? Justamente no Shema, que é o credo judaico de Deuteronômio 6:4. 6:4. Isso. Eu vou explicar por que eu vou sustentar aqui uma alusão à Trindade. Depois a gente vai navegar um pouco mais no Shema. Porque nós também somos monoteístas como judeus. Nós não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos no único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. A palavra um aí, pastor Brandão, do original hebraico é errad. E errad, olha a riqueza da Bíblia, né? Um dia conversando com um judeu, um erudito da Torá, não era rabino, mas um moço judeu por sangue, frequentador da sinagoga, eu disse, vocês nos acusam, abre aspas, de sermos idólatras. Mas no próprio credo de vocês é usada a palavra errad. E a palavra errad, pastor Brandão, é usada já no Gênesis, quando a Bíblia diz assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e se tornarão
uma só carne. Ali a palavra é errada. Eu perguntei para ele, como é que pode ser uma carne só? Se é homem e mulher. Mas, né, nesta relação de homem e mulher, formam uma família. Então, a trindade, pessoal, é justamente isso. A palavra errade é unidade composta. O que é a trindade? É a composição do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, que formam o único Deus. Senhor? O senhor quer falar? Não, pode ir. Antigo Testamento é seu campo. Então tá bom. Né? Então, pessoal, nós, obrigado, pastor Brando, nós conseguimos ver a trindade no credo judaico, na palavra errade, que errade é um no sentido de unidade composta. Então, a trindade é a união, não é? Das três pessoas divinas. Nós não confundimos as pessoas, não é? Isso se chama modalismo, né? Que foi uma heresia, que não dá tempo de falar das heresias da trindade, o arinianismo, o nestorianismo, o sabelianismo, que as pessoas pensam assim, uma hora é o pai, outra hora ele é o filho, outra hora é o espírito, não é? Isso se chama modalismo, não é? Então tem horas que, não, agora é o filho que era o pai, que não. Nós não podemos confundir as pessoas, pessoal. Cada pessoa tem a sua natureza divina, eles não se misturam e eles formam o único Deus. É bom pontuarmos isso aqui. Agora, pastor Brandão, um texto muito forte que eu vejo a trindade no Antigo Testamento, eu sei que muitas pessoas devem estar com papel e caneta na mão, é o livro de Isaías, capítulo 63, né? Vocês que estão nos acompanhando, Isaías 63, os versos 9 e 10. Ali tem uma alusão clara da trindade, e eu quero pontuar aqui, esperando todos vocês aí, pessoal, papel e caneta na mão, porque nós estamos falando de uma das doutrinas mais profundas da Bíblia, não é? E a trindade não é uma questão racional, como eu disse, porque três nunca será um nunca será três para nós, é uma questão de fé e de acreditar na inerrante palavra de Deus. Então, pastor Brandão, para eu passar a palavra para o senhor desenvolver também, para que eu não fique cansando aí as pessoas, né? Isaías 63, 9. Hã? Eu falei, estamos tranquilos. Ah, então tá bom. Então, olha lá, pessoal, vamos detalhar esse texto aqui e pontuar bem. Olha lá. Em toda angústia deles foi ele. Ele aqui, pessoal, é o Pai. Note bem. Em toda angústia deles foi ele angustiado. Né? Esse pronome, possivelmente aqui é Hu, não é? Os judeus falam assim, Hakadosh Baruhu, o santo, bendito seja ele. Então, quem foi angustiado aqui numa figura antropomórfica, não é? Formas humanas ou antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus, não é, pastor Bruno? Então, em toda angústia deles, ele foi angustiado. Coloque aí, ele quem? O Pai. Coloque aí, ele, o Pai, certo? E o anjo da sua presença os remiu. A melhor tradução aqui é remir. Pessoal, anjo não pode remir ninguém. Isso aqui é uma figura teofânica do Cristo, não é? Ele é o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Quem estuda teologia sistemática, quem estuda cristologia, quem estuda bibliologia sabe que a presença do anjo do Senhor é a figura do Cristo pré-encarnado, não é? Teofania. Exatamente. Então, nós temos aqui o anjo que os remiu, anjo não pode remir ninguém, é o Filho. Então, nós temos Pai e o Filho. Pelo seu amor, pela sua compaixão, novamente, ó, ele os remiu. Anjo não pode remir ninguém, pessoal. Remir é pagar um preço. Remir é pagar com sangue. Quando nós falamos de remissão dos nossos pecados, nós estamos falando que alguém pagou a penalidade dos nossos pecados. Quem foi? Foi Jesus de Nazaré. E os conduziu, olha que coisa tremenda, todos os dias da antiguidade. Você está falando da divindade do Cristo aqui. E aí, o verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu
Espírito Santo. Espírito Santo. Então, para mim, pastor Brandão, um dos textos mais claros, tem outros, né? Que nós podemos falar da presença da Trindade no Antigo Testamento, é Isaías 63, os versos 9 e 10. Porque quem foi angustiado aqui foi ele, o Pai. Depois, o anjo da sua presença os remiu, uma figura teofânica, como o senhor bem pontuou. De E Jesus, no verso 10, a presença do Espírito Santo. Eu volto a palavra agora ao nobre pastor Josué Brandão. Pastor Marcelo, veja só, dentro de tudo isso que a gente já ouviu da sua exposição, é preciso compreender no Novo Testamento, por exemplo, você fez uma exposição dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Sim, senhor. No Novo Testamento, nós não temos como justificar, compreender a Trindade dentro dessa perspectiva do sabelianismo ou do arianismo, porque é muito clara a distinção das pessoas da Trindade na sua atuação. Aliás, eu ouvi outro dia um matemático, inclusive, dizendo que ele disse a melhor forma de explicar a Trindade está em duas operações da matemática. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Ora, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Perfeito. Então, o numeral 1 repetido 3 vezes, mas que no resultado é igual a 1. Excelente. Né? Então, por exemplo, nós vamos observar no Novo Testamento, no batismo de Jesus. Não dá para compreender que em algum momento ele é o Pai, em outro momento ele é o Filho, em outro momento ele é o Espírito Santo. Como alguém tentou já argumentar que, na verdade, aquela voz do céu é apenas o reflexo da presença de Jesus que estava na terra, gerando um reflexo no céu e trazendo a declaração. O nome disso é farsa. O nome disso é farsa. A gente vê claramente a distinção, tendo logo ele saído da água. Então, nós estamos vendo Jesus sendo batizado saindo da água. Vem sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Veio sobre. Não há uma confusão de pessoas aqui, é uma clara distinção. Muito bom. E do céu se ouve a voz do Pai. Perfeito. Então, nós percebemos claramente uma distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que não comporta a interpretação ou o conceito de que eles não sejam pessoas distintas, embora, como já foi dito, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é nenhuma das três pessoas anteriores. Muito bom. Eles existem e coexistem desde a eternidade numa unicidade perfeita, operando cada um para cumprir o propósito não de um, mas da divindade, do Deus eterno, né? De modo que eu até vou lhe ser sincero, eu já estudei a ideia da Trindade simples na busca de tentar ser convencido. Tá. Eu vou me deixar convencer, seria da minha parte uma intransigência não aceitar ser convencido pela ideia. Entendi. Só que o texto bíblico não comporta essa interpretação. Né? Eles existem de maneira distinta, tá? Por exemplo, quando Jesus entra na sinagoga em Lucas, capítulo de número 4, né? E ele abre o livro de Isaías para ler, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem está dizendo? Jesus. Na sua leitura, ele faz a menção do Espírito do Senhor. Então, nós encontramos outra vez a clara distinção das pessoas. Agora, é óbvio que a nossa mente finita não vai conseguir compreender, muito menos explicar na sua plenitude
a pessoa da divindade. Quem compreendeu a mente do Senhor? É uma aceitação extremamente da fé. Isso. E, diga-se de passagem, não de uma fé ignorante, de uma fé alienada, mas de uma fé que encontra na própria Bíblia Sagrada a manifestação de Deus querendo ser visto entre os homens e que não faz questão de provar a existência da divindade que existe em três pessoas, tá? Uma das coisas que eu gosto sempre de observar com os contraditórios é o seguinte, querido, a Bíblia não se preocupa em te convencer. Uhum. Antes de tudo, a Bíblia é um livro para quem crê em Deus. Exato. Então, não há uma preocupação da Bíblia em me convencer de alguma coisa. Ela não foi escrita para isso, né? Então, eu preciso crer pela fé. Exato. Tá? A partir daí, nós vamos observando sinais e evidências da presença, da existência da Trindade em todo o texto bíblico. Deixa eu fazer menção aqui, pastor Marcelo, de um texto de Pedro. Um texto de Pedro, lá na primeira epístola, eu fiz algumas anotações aqui, segunda epístola, capítulo 2. Sim, vamos lá, pessoal. Todos aí com a Bíblia aberta. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos lá, que Pedro sumiu da minha Bíblia aqui, mas eu encontro. Capítulo 2, versículo 16 até o 21. Certo. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Capítulo 1, versículo 16 a 21. Olha só. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Lá no versículo 21, Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito de Deus. Maravilha. Ou seja, todos os apóstolos fazem uma clara distinção da personalidade. Exato. Da divindade. Todos os apóstolos. O apóstolo Paulo faz isso de maneira muito clara na bênção apostólica. Isso, bem lembrado. Faz isso de maneira muito clara na bênção apostólica. Então, não há como compreender que a Trindade seja uma invenção humana. Exato. Que é a temática do nosso encontro. Ou seja, não é uma invenção humana, é uma doutrina fundamental da fé cristã. Exato. E não há como comportar a ideia que não seja uma trindade uma trindade composta. Tá. Porque a ideia da trindade simples, ou seja, de uma pessoa que se manifesta como pai num tempo, como filho no outro tempo e como espírito num terceiro tempo, não coabita com a exegese, com a hermenêutica das Sagradas Escrituras. Perfeito. Não casa. Pode falar, fique à vontade. Não, continua, o senhor está indo muito bem, continua. Já falou bastante, já. Vamos lá. Quando Jesus estabelece, deixa eu ver aqui. Quando Jesus estabelece o batismo, a ordenança do batismo, e eu citei isso há poucos instantes, né? Ele diz assim, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse há pouco, esse cuidado do mestre é claramente uma revelação da distinção entre essas três pessoas. Trata-se de três deuses? Obviamente que não.
Nós estamos falando da divindade eterna. Sim. Um Deus. Único Deus. Exato. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Tá. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo. Pronto. Então, é indiscutível a ideia, o conceito bíblico de que a Trindade é uma doutrina fundamental da fé. Nós temos três pessoas agindo de maneira distinta. O Pai é o Criador, o Espírito Santo é o executor das obras do... O Filho é o executor das obras do Pai, ele é o Verbo, ele é a palavra. É ele quem, pela palavra falada, o Verbo faz acontecer, o Verbo traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. E o Espírito Santo é o executivo das obras de Deus, ou das obras da divindade, das obras do eterno. É assim que nós compreendemos e defendemos. Tá? Vamos lá. Fique à vontade, pastor Marcelo. Sim, senhor. O senhor tocou aí num texto muito importante da carta aos Hebreus, não é? Falando dos dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, é aqui que nós pegamos os nossos irmãos cessacionistas, não é? Com todo respeito, porque, pastor Brandão, toda a Trindade está envolvida na distribuição dos dons. Se nós analisarmos com cuidado, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver que toda a augusta Trindade está envolvida, as três pessoas estão diretamente envolvidas, não é? Outorgando dons, distribuindo dons. Olha aqui, verso 3, 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, olha lá, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. 4. Anota aí, meu querido ouvinte desta live maravilhosa, que está aqui o nosso querido pastor Josué Brandão. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui, o Espírito. Nós temos a figura da terceira pessoa da Trindade, o Espírito. Verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo. É o Cristo. Né? Depois, verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, pastor Brandão. Clara distinção na teologia de Paulo. Exatamente. É inegável que os dons continuam. Nosso assunto aqui não é dons espirituais, mas vejam, senhores, que toda a Trindade está envolvida, não é? A diversidade de dons, carisma no grego, não é? Depois ele vai falar diversidade de ministérios, diaconia, aqui é diaconia, e depois a diversidade de operações, energemata. Então, toda a augusta Trindade está envolvida nos dons. Na gestão dos dons espirituais. Exatamente, exatamente. Olha, pastor Marcelo, Atos capítulo 1. Para corroborar, né? Sim. Atos capítulo 1, versículo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Sim.
aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que se diz respeito ao reino de Deus. Perfeito. Então, e se a gente analisar, pastor, na própria essência da natureza, Deus se revela como o Deus eterno, que se distingue na sua personalidade, em pessoas distintas, como você já disse, que existem em amor, em unicidade. Né? Olha lá na oração de Jesus em João capítulo 14, versículo 16 e 17. Exato. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Olha aí. O outro já distingue a expressão de Jesus, outro Consolador, que literalmente é alguém semelhante a ele. Sim, alguém da mesma Né? essência. Da mesma essência. Mas ele roga ao Pai que envie outro. Exato. Consolador. Outra vez, né, nós estamos aí vendo a Trindade operando de maneira distinta, e como você fez menção de Paulo aos Coríntios, na gestão dos ministérios da igreja. Muito bom. Perfeito. Na gestão dos ministérios da igreja. Sem sombra de dúvida. Deixa eu ver aqui o que mais eu poderia destacar, pastor. Vamos lá. Se você lembrar de texto aí, vamos lá, vamos juntos. E a gente vai... Se o senhor me permite, eu quero pontuar essa palavra outro para falar da infabilidade das Escrituras e da inerrância das Escrituras. Ok. Porque há duas palavras para outro no grego, pastor Josué Brandão. Heteros, que é outro. Por exemplo, o senhor tem um carro cinza, estou dando um exemplo, e eu tenho um carro preto. Então eu falo assim, outro é heteros, são cores diferentes. Tá certo? Agora, a palavra que é usada aqui no grego para outro consolador é alos. A-L-L-O-S. E alos indica a seguinte ideia. Ele é outro não de uma natureza diferente. Ele é outro como Jesus é. Note bem, não é que ele é Jesus. Não estou dizendo isso aqui. A gente tem que pontuar isso aqui. Alos no grego é outro da mesma essência. Isso prova a divindade do Espírito Santo. Né? Que tem muitas pessoas que têm dúvida. Por exemplo, os testemunhas de Jeová creem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus e que ele não tem personalidade. Né? Isso cai por terra aqui. Porque se fosse outro diferente, seria heteros. Quer dizer, outro de outro tipo, de outra essência, de outra natureza. Mas a perfeição da Bíblia é tão grande que quando Jesus diz que ele vai enviar o outro Consolador, é outro da mesma essência. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus, como o Pai é Deus, e eles, numa relação de amor, formam o único Deus. Aleluia. Maravilha, maravilha. Vamos lá, pastor. Atos. O senhor gosta de Atos, hein, pastor? O senhor está pregando sobre Atos, né? Eu estou pregando sobre Atos, é verdade. 5:32. Atos 5:32, vamos lá. Está aqui Pedro diante do Sinédrio, Sim. falando das obras e da operação do Senhor Jesus Cristo. Tá. E Pedro está justificando como e de que modo o paralítico fora curado. Tá. Ele é chamado a depor. Aí ele diz, nós somos testemunhas acerca destas palavras. Quais palavras, Pedro, quais palavras estão em referência aqui? Todas aquelas palavras que envolvem os fundamentos da fé ensinados por Jesus. Aí ele diz, nós somos testemunhas e também o Espírito Santo. Que Espírito Santo? O Espírito Santo que Deus deu. Olha. Àqueles que lhe obedecem. Ou seja,
é lamentável até que tenha que se tentar provar a ação da Trindade no texto sagrado, porque está presente Em toda a Bíblia, em se todos assim os podemos. textos, em toda a Bíblia. Está presente em toda a Bíblia. Alguém me disse um dia, até usando aquele argumento que você mencionou no início, depois eu falei alguma coisinha, o nome Trindade não existe na Bíblia. É, Eu disse, querido, os estudiosos dizem que o nome Deus não aparece no livro de Esther, no entanto, Deus está lá. é, é verdade. Vai negar que ele não está? Deus Exatamente. está lá. É, Toda a preservação do povo hebreu estava em ameaça no livro de Esther, e, no entanto, Deus está lá abrindo caminho, porque aquilo é literalmente abrir caminho no meio do mar, é aquilo extraordinário. para preservar o seu povo. Então, a presença de Deus está lá. Depois você encontra de novo Atos. De novo Sim, Atos. sim, sim. Atos 10:38. Atos dez É, trinta esse, e oito. esse texto é célebre, hein? Pois é. Como Deus Ungiu, ungiu a Jesus de Nazaré, com pronto, o Espírito Santo e com poder. pronto. As três pessoas claras aí, né? Cristalinas. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo Perfeito. sejam sobre todos nós. Que, aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente vê a bênção apostólica, alguns pastores com a melhor das intenções, né? Tenta criar algo assim mais espalhafatoso, mais retórico, né? Mais, né? Glamorizado. Floreado. Isso. Quando, na verdade, a bênção apostólica, conforme o apóstolo Paulo ministra, ela é tão plena, tão completa, tão absoluta, que não precisa de nenhum adendo. Puxa vida. Né? É o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Que O que lindo, né? mais precisamos? Nada. O que mais precisamos? Maravilha. Meu amigo, vai lá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu procurar mais algumas referências aqui, que eu fiz algumas anotações. Enquanto isso, você destaca algum livro seu aí, tá? Que é para o pessoal ver. Sim, Tem algum senhor. aí em mão, não? Tenho sim. Eu vou falar aqui. E também lembrando, pastor Brandão, que a oração é trinitária. Uhum. Não é isso? Porque nós oramos ao Pai em nome do Em Filho, nome do Filho, na intercessão do Espírito Santo. do Espírito Santo. Ah, É, quer dizer, até na oração a Trindade está presente, né? exatamente. É. E interessante é que alguns que descreem dela oram. Oram ao Pai em nome do Filho, confiando na intercessão do Espírito Santo. É, isso mesmo, isso mesmo. Coisa Tá linda. aí. Eu queria ouvir a oração desse pessoal. Eu também. Estou doidinho para ouvir, viu, pastor? Oh, meu Deus. Mas, pessoal, com a anuência aqui do nosso pastorzão, pastor Josué Brandão, quero falar de alguns livros, se puderem aí. Essa é bênção para a sua vida. Olha aqui, o Personagens Esquecidos da Bíblia. Esse livro aqui Bom, que o pastor Brandão gosta muito, foi best-seller do você sabe que eu Silas. vou fazer uma série de mensagens com esse livro aí, né? Rapaz, isso é uma honra para mim. Um dia, um rapaz chegou para Charles Spurgeon, o príncipe inglês dos pregadores, e a fama de Charles Spurgeon é que ele era meio bravo, meio pavio esquentado, né? E o moço chegou para ele e disse assim, não é? Não que o senhor precise disso, viu, pastor Branco? O senhor é um grande pregador. Aí o moço disse assim, pastor Charles, eu tenho pregado seus sermões. Ele arregalou aqueles olhos dele, aquela barba, e disse, meu filho, não tem problema. A lenha pode ser minha, desde que o fogo e a inspiração sejam teus. Aleluia. Hã? Maravilha. Tá Pois aí, é. pessoal. Personagens esquecidos da Bíblia, esse aqui é muito especial também. Fascinante cultura judaica, né? Muita gente que está aqui já adquiriu esse livro. Aqui eu falo sobre os 4 tipos de judeus da festa dos tabernáculos, os 4 filhos da Haggadah, de Pêssar, né? Na Páscoa, pastor Brandão. Nós já falamos um pouco sobre isso. Tudo gira em torno do número 4, né?
São 4 filhos, são 4 perguntas, são 4 cálices, são 4 ações libertadoras. O nome inefável de Deus, Yod, Rei, Vav, Rei, são 4 letras, né? E numa genealogia, uma profecia do Messias, tá bom? Então tem esse aqui, Fascinante Cultura Judaica, muito bom para você entender o mundo dos judeus. Tem os personagens esquecidos da Bíblia e o kit, né? Esse aqui é muito especial, preciso mandar para o Brandão de presente. Não, esse aqui eu te dei, né, pastor Brandão? Eu dei para o senhor quando o senhor pregou aqui no fogo pentecostal, aqui do pastor Silas Malafaia, né? Os Exatamente. Mistérios da Língua Hebraica. Pessoal, esse livro aqui é uma riqueza, né? Por exemplo, na palavra de José, de Jacó para o seu filho José, quando o pai dá uma túnica colorida, a expressão hebraica ali é ketonet passim. E passim é a palavra para colorida. Nessa palavra colorida, pessoal, estão revelados, estão escondidos, ocultos, as 4 pessoas pelas quais José teria que passar antes de chegar a ser governador do Egito. Se não, vejamos, a letra P de Passim forma Potifar. Ele passou na mão de Potifar. A letra Samer forma a palavra hebraica Soharim, que são comerciantes. José passou na mão dos comerciantes. A próxima letra é a letra Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico. É como se fosse uma vírgula lá em cima. Forma ismaelitas. E a letra Mem, que é a letra final da palavra passim, forma midianitas. Ou seja, pessoal, na expressão hebraica que é tonet passim, na palavra colorida, estão reveladas as 4 pessoas pelas quais José teria que passar, tá? Que Então, passa. o pastor Brandão conhece a nossa seriedade, ele conhece os nossos livros. Se você sentiu no coração, se você quer crescer na graça e no conhecimento, é só mandar um direct, né? Marcelo Hebraísta é o meu perfil, e nós faremos aí, com a graça de Deus, que esse livro chegue até você. Maravilha. Eu vou Obrigado. fazer o seguinte, eu vou pegar esses 3 títulos, pastor, eu vou sortear hoje à noite na live das 23 horas, tá? Tá bom isso, pode Eu vou ver fazer. agora, quem for contemplado, o que que nós vamos fazer? Eu te mando o endereço, Tá. tá? E você despacha aí de São Paulo mesmo, Sim, senhor, com o maior tá prazer. bom? Com o maior Aí o prazer. pessoal meu aqui providencia depois aí contigo para ver essa questão de envio e detalhes e tal, mas a gente eu te encaminho o endereço e a gente sorteia pelo menos esses 3 títulos aí para o pessoal que participa comigo da oração às 23 horas. Fechou, meu pastor. Manda quem pode, Fechou? obedece quem tem juízo. Ai de nós. Mas depois a gente se ajusta. Vamos lá. Ah, tranquilo, tranquilo, meu pastor. A palavra é sua, pastor. Tá? Primeira epístola de João. Tá. Quantos minutos de live aí, pastor? Eu penso que nós temos ainda uns 10 minutos. Nós começamos, era 8h40, né? Vai até 9h40, né? Ok. Então nós temos 10 Primeira minutos. epístola. Ah, 10 minutos, né? maravilha. Primeira epístola de João, capítulo 5, Verso 7, né? verso 7. 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Pronto. Né? E esses 3 concordam num, não é? E esses 3 são E um. esses 3 são um. Pronto. Aí é xaquemate. Aí não tem de onde sair. E esses 3 são um. Então, ó. Bíblia. Bíblia fechada. É isso aí. Porque, pastor, acima de tudo, a nossa relação com Deus e com a sua palavra é uma expressão de fé. Isso. Antes de qualquer envolvimento de intelecto, é fé. Alguém me falou o seguinte: como os hebreus não criam na Trindade? Então, também não posso crer, já que o cristianismo nasce lá no berço do judaísmo.
Nesse caso, os judeus não creram em Jesus como o Messias. Exato. Como posso eu crer se eu me utilizar desse argumento seu? Tá? A revelação, de alguma forma, Paulo diz aos Romanos capítulo 11, que existe um aspecto da revelação do plano de Deus que foi ocultada aos judeus para que nós, gentios, fôssemos contemplados, até que se cumpra o tempo em que Deus os despertará do sono. Exato. Para que eles compreendam esse plano da salvação. Tanto é que Paulo diz, o mistério que não foi revelado aos patriarcas, foi revelado a nós nesse tempo. Né? Inclusive é bem interessante, e você que é estudante da cultura judaica, ou estudioso da cultura judaica, é bem interessante mencionar isso, e de vez em quando eu tenho pregado isso para os irmãos, que nós cristãos aprendemos a acusar os judeus de incredulidade e de endurecimento de coração, e que eles não aceitaram o Cristo e tal. Mas a gente precisa compreender que houve um plano de Deus de maneira direta, sim, fazendo com que eles não tivessem essa compreensão plena, para que nós fôssemos alcançados. é verdade. Do contrário, não estaríamos aqui. Então, o fato de eles não crerem na Trindade é porque a revelação não lhes havia sido dada na sua plenitude, como a nós que temos o Espírito Santo. Muito bom. Habitando em nossa vida. Muito Né? bom. Então, fato é, o tema da live é Trindade, verdade bíblica ou invenção humana, né? Perfeito. Eu quero concluir, nesses minutinhos que nos restam, expressando a minha fé, a minha confiança e a minha compreensão. Trindade, uma verdade bíblica indiscutível e inexorável. Tá aí, pessoal. Falou o príncipe dos pregadores, pastor Josué Brandão, né? Parabéns, pastor Josué, aí pelos 10 anos da Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras, né? Deus lhe dê muita saúde, Deus faça esse ministério lindo que Deus te deu, alcançar as nações como tem alcançado, alcançar os povos, né, não alcançados. E Amém. muito obrigado pelo seu carinho e que Deus renove as suas forças, viu, meu pastor? Amém, meu amigo. Deus te abençoe abundantemente. Amém, amém, amém. Bom demais estar com você, que Deus te guarde. Depois, nós não falamos sobre o curso, né? Eu quero falar contigo depois sobre o curso. Tá bom, vamos Mas falar. o pessoal que está aí com a gente, você não quer liberar os comentários aí não, para o pessoal de repente Nós temos dizer um um oi minuto para aqui. nós? Vamos. O pessoal que está aí com a gente na live, se desejar também fazer o curso de hebraico com o pastor Marcelo, tá? É muito importante para a nossa maior e melhor compreensão do Antigo Testamento, sobretudo, tá? De modo particular, que é fundamento para o Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está aí o pessoal falando. E eu me despeço, já que só tem um minuto, dizendo muito obrigado, Deus abençoe. Às 23 estaremos juntos em oração, tá bom? E eu vou sortear os livros do pastor Marcelo e depois a gente resolve como é que chega na casa dos ganhadores. Pronto, vai ser uma honra, viu, pastor Brandão? Obrigado pelo carinho, tá? Deus abençoe, meu amigo. Pastor Kennedy Teles, de Portugal, está aí também. Ó. Um abraço, pastor Kennedy. Pessoal, Deus abençoe, pastor Brandão aí, pelo carinho, tá? Rapidinho, pessoal, ó. Os mistérios da língua hebraica, vai terminar a live, né? A fascinante cultura judaica e personagens esquecidos da Bíblia, por apenas R$ 120, tá bom, pessoal? Deus abençoe, frete grátis. Entre em contato por DM. Entre em contato comigo por DM. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos.